Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a nosso encontro de hoje serve para que a gente possa continuar estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente e possa hoje trabalhar um pouco a respeito da competência. Quando nós falamos em competência, como funciona em sede de direito das crianças e dos adolescentes. E aí nós temos um sistema socioeducativo no ECA, a partir das medidas socioeducativas previstas lá no artigo 112, e nós temos um sistema de proteção através das medidas específicas de proteção previstas no artigo 101. A estrutura do estatuto em relação à competência, ela parte da existência de uma justiça especializada, que é uma justiça da infância e do adolescente. Essa justiça especializada, ela está prevista no artigo 145 do ECA. E o artigo 145, ele vai estabelecer que os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Por isso que quando se ingressa com uma ação judicial a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes, essa ação ela vai ser interposta junto ao juizado da criança e do adolescente, a vara especializada para isto. Por quê? Porque esses profissionais, todos os profissionais que trabalharem na vara ou como parceiros da vara, serão pessoas com uma especialização na área, no sentido de profissionais que tenham capacidade e competência para trabalhar com crianças e adolescentes. A começar pelo juiz. O juiz, conforme o artigo 146, a autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei de organização judiciária local. O que quer dizer isso? Eu posso ter um juiz apenas especializado na infância e juventude, que trabalha apenas com processos de infância e juventude, ou um juiz que exerça esta função temporariamente ou que também exerça esta função. Tudo vai depender do tamanho da comarca, da forma como o judiciário se organiza naquela localidade, tá? No artigo 147, a gente tem a regra de competência, que é uma regra específica para as ações direcionadas ao público-alvo, ou seja, criança e adolescente. A competência será determinada, diz o 147, pelo domicílio dos pais ou responsável, ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente à falta dos pais ou responsável. O que se quer dizer com isso? Que nós vamos primeiro pensar as medidas de proteção, elas serão aplicáveis conforme a competência do domicílio dos pais ou responsável, tá? Ou pelo lugar onde se encontra a criança, conforme diz o 147. Mas, nos casos de ato infracional, que são aqueles cometidos pelos adolescentes, apenas pelos adolescentes, será competente, diz o parágrafo 1º, a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Por quê? Porque quando nós falamos em atos infracionais, nós estamos falando em atos que seriam crimes ou contravenções praticados por adolescentes. E aí, quem será competente será o juiz do lugar onde o ato aconteceu ou a omissão aconteceu. Enquanto que, quando nós falamos de medidas específicas de proteção, a gente nunca pode esquecer que são aquelas medidas feitas para proteger uma criança que esteja sofrendo um abuso ou que não tenha, por exemplo, vaga na creche. E aí a competência será pelo domicílio dos pais. Para quê? Para não onerar esses pais.
ou pelo lugar onde se encontra a criança. Para quê? Para não onerar ainda mais a criança. O parágrafo segundo e o terceiro do artigo 147 vão falar um pouco mais a respeito da competência. O segundo vai dizer o seguinte: a execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Então, quando nós estamos falando de uma competência diversa do domicílio, poderá ser delegada para diminuir os custos e os danos. O parágrafo terceiro diz: em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, quem é que vai ser competente? Será competente para aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Aí também é uma situação mais grave, tá? Porque envolve a transmissão simultânea de rádio ou de televisão em várias cidades, tá? A partir do artigo 148, a gente vai falar sobre competência específica dessa justiça especializada, tá? E aí a gente pode analisar esse artigo para poder entender melhor do que nós estamos falando. Um pequeno probleminha técnico, mas a gente consegue a lei. O artigo 148 diz: a Justiça da Infância e da Juventude é competente para. E aí traz uma série de situações em que é competência da Justiça Especializada. Primeiro, conhecer de representações promovidas pelo MP para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, conceder a remissão como forma de suspensão e extinção do processo, sempre lembrando que a remissão aqui ela é um pouquinho diferente, conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção e conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar aplicando as medidas cabíveis. O que se tem com isso? A Justiça da Infância e da Juventude, ela é competente para todas as ações que versarem direitos fundamentais, garantias previstas no ECA para a criança e do adolescente, tá? E aí o parágrafo único diz, quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, que é as medidas de proteção, é também competente. Então, quando especificamente se falar em medida de proteção, é também competente. Conhecer os pedidos de guarda e tutela, que é uma das possibilidades, conhecer as ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, suprir a capacidade ou consentimento para casar, conhecer de pedidos baseados em discordância paterno-materna em relação ao exercício do poder familiar, conceder a emancipação quando não houverem os pais, tá? Nos termos da lei civil. O jovem entre 16 e 18 anos que quiser plena capacidade civil, ele vai ter que ser emancipado. Se não houverem os pais, a quem cabe pedir esta possibilidade, esta autorização para emancipação? Ao juiz da infância e juventude. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou mesmo outros processos judiciais ou procedimentos extrajudiciais. Conhecer de ações de alimento, determinar o cancelamento, retificação e o suprimento dos registros de nascimento e de óbito. Notem, o artigo, ele traz poder familiar, naquele sentido que sempre é trabalhado, que nós não temos mais na legislação a expressão pátrio poder.
porque pátrio poder vinha de um poder patriarcal, um poder que era só do pai. Hoje nós temos poder familiar, porque toda a família tem que exercer o poder e a guarda das crianças e dos adolescentes, tá? O que mais que a gente pode falar a respeito da competência prevista no ECA? O artigo 149. O artigo 149 vai falar sobre portarias, alvarás, quando que nós vamos, como vai funcionar a competência nesses casos. O que diz o 149? O 149 diz: compete à autoridade judiciária disciplinar através da portaria, ou autorizar mediante alvará. Então, quando eu quiser que seja autorizado algo, eu vou pedir um alvará. No momento que eu quiser que seja disciplinado um tema que vai ser voltado a todos, eu vou pedir para que seja feito isso através de portaria. Compete à autoridade judiciária disciplinar ou autorizar entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em estádio, ginásio, campo, baile, promoções dançantes, boates, casa que explore comercialmente diversão eletrônica, estúdio cinematográfico, teatro, rádio, televisão. Em razão disso que nós temos aquela necessidade de quando o adolescente ou quando a criança vão ingressar numa casa noturna, tem que haver um adulto, ou seja, tem que haver um maior de idade, que será o responsável por esta criança ou uma autorização dos pais para tanto. Tá? Inciso 2º, participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e sem os ensaios e certames de beleza. Não pode a criança ou o adolescente concorrer num concurso de Miss, tá? Sem que tenha uma autorização para isso ou um ato disciplinar através de portaria. Para fins do disposto neste artigo, diz o parágrafo 1º, a autoridade judicial levará em conta princípios desta lei. Qual é o maior princípio? Proteção integral da criança e do adolescente. Peculiaridades locais, costumes do local, existência de instalações adequadas de segurança, de acessibilidade dessas crianças ou adolescentes, tipo de frequência habitual ao local, se a criança vive lá ou se é de vez em quando, adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes, se a música que toca, se o ambiente, se o que é oferecido condiz com uma criança ou um adolescente e a natureza do espetáculo, qual é a idade prevista para os participantes do espetáculo. Parágrafo 2º, as medidas adotadas na conformidade desse artigo deverão ser fundamentadas, ou seja, eu não posso dizer uma coisa sem dizer porquê. Eu não posso autorizar ou desautorizar sem justificar o porquê que eu estou fazendo isso, o sim ou o não, tá? Depois, nós temos os conselhos de direito. Quem são os conselhos de direitos? Os conselhos de direitos, eles estão previstos no artigo 88 do ECA. Esse artigo vai trazer que devem ser criados conselhos municipais, conselhos estaduais e um conselho nacional. Esse conselho vai ser responsável por por tratar de uma concepção ampliada de Estado, ou seja, que haja uma participação popular na gestão do poder público. De que forma? Esses conselhos são conselhos dos direitos das crianças e dos adolescentes, são órgãos deliberativos, são órgãos colaborativos e controladores das ações, em todos os níveis. E é assegurado que participem desses conselhos o povo, que haja uma participação popular.
Como é que essa participação popular vai se dar? Por meio de organizações representativas que vão seguir legislações a nível federal, estadual e municipal. Esses conselhos de direitos, eles são órgãos autônomos, e um órgão também, além de autônomo, ele é especial, ele é descentralizado, ele é um órgão de governo, mas descentralizado. Ele é um órgão da administração central e ele está previsto nas 3 esferas, tanto na esfera municipal, quanto na estadual, quanto na federal. A maioria dos estados hoje já e dos municípios já possuem conselhos de direito das crianças e dos adolescentes, tá? Vai haver uma paridade, vai haver um número igual de representantes do governo e da sociedade, justamente para ter essa participação popular. E as deliberações dos conselhos são deliberações que não servem de crítica para o governo, mas sim contribuem, associam aos atos governamentais, tá? É a instância mais alta deliberativa para que se cumpra o ECA. É a instância mais alta quando nós falamos em cumprimento do ECA, tá? Das instâncias, mas instância deliberativa, de discussão. Quais são algumas das funções executivas desses conselhos de direito? Preside a escolha do conselho tutelar, tá? Tem são os conselhos que vão definir anualmente o percentual de reserva dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, que serão aplicados justamente para financiar as ações previstas no ECA, ações para capacitação, ações para sistemas de informação, ações para avaliação, se estão sendo cumpridos os mesmos direitos, se estão sendo garantidos os direitos da criança e do adolescente. Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente também são os órgãos responsáveis pelos sistemas de educação pública, e as entidades de atendimento, elas vão ter que garantir que sejam inseridos adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas na rede pública de educação, para que eles estudem, mesmo cumprindo uma medida educativa, e principalmente por estar cumprindo essa medida socioeducativa, que eles estejam estudando, que eles estejam se aperfeiçoando, que eles estejam integrados à sociedade, tá? Onde diz isto? Onde diz isto? Isto diz na lei 12.594 de 2012 e na lei nos artigos 31 e também no artigo 82, essa é a lei do SINASE, e também diz isto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A função de integrar o Conselho de Direitos, ela é uma função não remunerada, tá? Então, as pessoas estão ali para ajudar, elas não recebem salário. É uma função de interesse público. E no artigo 90 do ECA, foi municipalizado os atendimentos. Então, os conselhos municipais é que vão manter todos os seus registros em relação a tudo que acontecer com as crianças e os adolescentes daquela comunidade, todas as medidas de proteção, todas as medidas socioeducativas, tá? O artigo 91, ele até diz que as entidades não governamentais, elas somente vão poder funcionar depois de registradas no Conselho Municipal, tá? E esse Conselho Municipal, ele vai comunicar ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária daquela cidade tudo o que está acontecendo e quais são as entidades não governamentais que existem naquela localidade, auxiliando e garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes. E como é que a gente chama esses conselhos de direitos, tá?
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é o CONDICA. O CONDICA está no artigo 139 do ECA. O que diz no artigo 139? O processo para a escolha dos membros do Conselho será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, aí está uma obrigação do CONDICA, tá? Com fiscalização do Ministério Público, claro, mas ele é realizado sob responsabilidade do CONDICA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Lá na lei do SINASE, o que é o SINASE? O que quer dizer SINASE? SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tá? É o SINASE que regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem atos infracionais. Então, o adolescente, ele pratica um ato infracional, previsto lá no 112 do ECA, e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que vai ter a regulamentação própria para a execução dessas medidas. E a lei do SINASE, que é a Lei 12.594 de 2012, a lei do SINASE, ela traz no artigo 5º que compete aos municípios. Parágrafo 2º, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para vocês terem uma ideia, o que diz no artigo 88 do ECA? Vamos lá para o ECA. E aí, no 88, diz o seguinte: são diretrizes da política de atendimento, municipalização do atendimento, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional, tá? Órgãos deliberativos e controladores, tudo o que já tinha sido comentado. Esse é o CONDICA, é o Conselho Municipal. Qual é o Conselho Estadual? Ele é chamado de SEDICA, tá? E ele está lá na lei do SINASE, no artigo 4º, que diz que compete aos estados. Parágrafo 1º, ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, funções deliberativas de controle do SINASE, nos termos previstos no artigo 88, inciso 2 do ECA, bem como já constava do CONDICA. A nível nacional, nós chamamos de CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Funções. Quais são as funções do CONANDA? Função normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE. Então, enquanto os conselhos estaduais e municipais têm a função deliberativa, de discutir e de controlar, né? De saber como as medidas estão sendo aplicadas, tanto as de proteção quanto as socioeducativas. No caso do CONANDA, já que ele é o Conselho Nacional, ele tem uma função deliberativa? Sim, mas ele também tem uma função normativa, de estabelecer as normas, de avaliação e de fiscalização do SINASE, para ver se o SINASE está bem cumprindo o seu papel enquanto regulamentador das medidas socioeducativas. Tem também um órgão, uma organização não governamental, que é o CDDICA. O CDDICA é um Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma organização não governamental que a primeira surgiu em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e que o CDDICA atua no apoio para a formação dos operadores que vão executar as medidas socioeducativas em meio aberto.
Porque esta formação, elas são realizadas para melhorar a forma como os profissionais irão agir quando vão executar as medidas socioeducativas, tá? Também se dedica a realizações na área de proteção à criança ou adolescente. De qual criança e de qual adolescente? Criança e adolescente que se encontre no sistema de garantias de direitos, que se encontre com uma medida específica de proteção, tá? O CDDICA, ele foi criado em Santo Ângelo, mas hoje ele existe em várias cidades. E o objetivo justamente é auxiliar. Ele é inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a função dele é auxiliar a essas atividades, tá? O que mais a respeito de competência? Nós temos também normativas no Estatuto da Criança e do Adolescente referentes aos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, eles estão previstos do artigo 131 até o artigo 140 do ECA, e a natureza jurídica dele é ser um serviço público municipal que é relevante. Relevante por quê? Porque ele tem que zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme definido no ECA, tá? Então, qual é a função dos conselhos tutelares? Uma função de auxiliar e de zelar para que todas as crianças e todos os adolescentes tenham os seus direitos garantidos. Ele é um órgão permanente, não jurisdicional, autônomo, tá? A autonomia funcional dele é garantido pelo artigo 131 do ECA. E quando ele aplica as medidas em razão desta autonomia, ele faz sem interferência hierárquica, nem interferência superior, nem interferência externa, tá? Por isso, não há uma revisão das decisões. Mas nós temos alguns artigos que auxiliam os conselhos tutelares e também auxiliam a sociedade, caso necessário, em relação a algum ato de algum conselheiro ou do próprio conselho tutelar como um todo de cada cidade, tá? Primeiro, vamos analisar o artigo 131 do ECA. O artigo 131 diz: o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos e das garantias, dos direitos das crianças e do adolescente definidos nesta lei. Por que eu digo dos direitos e garantias? Porque decorrente dos direitos estão as garantias desses direitos, tá? Depois, o artigo 137 diz: as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Já no artigo 132 existem as normas referentes à composição do Conselho Tutelar, tá? Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, vai haver no mínimo um conselheiro, no mínimo um conselho, tá? Com 5 membros, 5 conselheiros. Escolhidos esses 5 pela população local para um mandato de 4 anos. E é permitida uma recondução mediante um novo processo de escolha, tá? Quais são os requisitos para ser conselheiro tutelar? São 3. Tu tem que ter mais de 21 anos, tu tem que residir no município, tu tem que ter reconhecida idoneidade moral, ou seja, não pode ter antecedentes civis ou penais ou protestos contra você.
O artigo 139, ele vai estabelecer normas a respeito da escolha dos conselheiros. Ele diz que a escolha vai ser feita numa data unificada em todo o território nacional e a cada 4 anos, por ser um mandato de 4 anos, e vai ser no primeiro domingo do mês de outubro. Mas votar na escolha dos conselheiros tutelares não é voto obrigatório. Então, vai votar quem quer. Nós temos um número muito pequeno de brasileiros que participam da votação para conselheiro tutelar. Muitos não ficam nem sabendo que aconteceu uma eleição para a escolha dos conselheiros tutelares, tá? A posse, quando é que a posse acontece? No dia 10 de janeiro do ano subsequente e no processo de escolha, diz o parágrafo 3º do 139, é vedado doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Então, não pode o candidato a conselheiro passar lá pela sua casa e deixar um brindezinho para você. Um joguinho de lixo. Não pode, tá? O próprio ECA, ele veda. Quais são os impedimentos? Quem não pode ser conselheiro? Está no artigo 140. O rol do artigo 140 é taxativo e ele vem para evitar clubinho familiar, tá? O que diz o artigo 140? São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Estende-se o impedimento, diz o parágrafo único, do conselheiro em relação à autoridade judiciária e ao representante do MP com atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Então, as pessoas que estão incluídas aí são justamente para evitar que todo o conselho tutelar, as autoridades que vão julgar uma ação, todo mundo seja do mesmo núcleo familiar, da mesma família, tá? E como é que é a remuneração de um conselheiro tutelar? A remuneração, ela, como exige tempo e serviço das pessoas, vai haver uma lei em cada município que vai fixar os valores de remuneração. Isso está no 134, que diz que essa lei municipal vai dispor sobre o local, sobre horário de funcionamento e remuneração, tá? Incluída na remuneração alguns direitos que os conselheiros possuem: cobertura previdenciária, férias, licença maternidade, paternidade, gratificação natalina igualmente, tá? Em qual lei orçamentária que vai constar? Ou qual lei orçamentária que vai ser responsável por resguardar que os conselhos tutelares recebam seus salários? A municipal, tá? E no caso do Distrito Federal também. E aí vai ter que constar da lei orçamentária uma previsão de recurso justamente para funcionamento do Conselho Tutelar. Isso também está previsto no ECA, no parágrafo único do artigo 134, tá? As atribuições do conselheiro também são atribuições legais, estão previstas no 136, e a competência, a regra de competência válida para o Conselho Tutelar é a regra prevista no artigo 147, que a gente já verificou. Assim, nós encerramos o estudo a respeito da competência e dos órgãos auxiliares à questão de competência e a órgãos auxiliares da justiça como um todo, tá? Tratando dos conselhos de direitos, que são importantíssimos, do próprio conselho tutelar, que tem uma função
extremamente importante em face de direito da criança e do adolescente, e regras específicas de competência para saber qual será o juiz competente para julgar ações de criança e adolescente, ou seja, o juiz da vara especializada da infância e juventude. Dito isso, está encerrada esta parte da análise do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em outra oportunidade, a gente volta a trabalhar o tema. Um abraço.